Olá, meu nome é Marcela Silage, eu sou fonoaudióloga da Faculdade de Medicina da USP e eu atuo na área de alterações de linguagem decorrentes de lesão cerebral adquirida e é uma honra participar desse primeiro ciclo de palestras online em comemoração ao Dia do Fonoaudiólogo. O tema da minha aula é Terapia de Linguagem na fase aguda do AVC, o que diz a literatura. E o estudo da literatura é extremamente importante porque cada vez mais é necessária a construção de uma fonoaudiologia com prática baseada em evidências. Para entrar no assunto propriamente dito, é importante retomar alguns conceitos sobre o AVC. O AVC é definido como uma alteração focal, transitória ou definitiva de uma área cerebral, devido a uma condição patológica dos vasos sanguíneos, e é dividido em dois principais tipos. O AVC isquêmico, no qual um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma determinada área cerebral por um mecanismo de oclusão arterial, e o AVC hemorrágico, em que ocorre um sangramento, um extravasamento de sangue no parênquima cerebral. O AVC está associado a diversos fatores de risco. Então, aspectos clínicos associados a hábitos de vida, como hipertensão arterial sistêmica, alterações metabólicas, como diabetes, doenças cardíacas, etilismo, tabagismo, obesidade, sedentarismo, estresse, fatores genéticos, outras doenças sistêmicas, uso de contraceptivo oral, né, de pílulas, principalmente quando esse uso está associado ao tabagismo. Então, esses fatores associados ao intenso processo de envelhecimento que a gente tem observado na população, isso aumenta os índices de AVC na população. Então, em relação à epidemiologia do AVC, isso é considerado um problema de saúde pública, um problema de saúde mundial, porque é a segunda causa de morte no mundo e é a primeira causa de morte no Brasil, o que gera um grande impacto econômico e social. Em relação a alguns números, estima-se que cerca de 16 milhões de pessoas sejam atingidas no mundo por ano e mais de 100 mil brasileiros morram da doença por ano. 90% das mortes ocorrem após os 50 anos. Cerca de 30% das pessoas necessitam de auxílio para caminhar após o AVC, devido a alterações motoras, e 70% das pessoas que tiveram AVC não conseguem retornar às atividades que exerciam anteriormente devido às sequelas. Então, a gente vê que realmente o AVC tem uma incidência muito grande e gera um enorme impacto para a sociedade e para a vida do indivíduo. Em relação às sequelas do AVC, elas dependem do território cerebral afetado e ocorrem alterações motoras, sensoriais e cognitivas. Então, nós temos observado, principalmente nos últimos anos, que existem diversas campanhas de divulgação que mostram quais são os sinais de alerta para o AVC, né? Várias campanhas de conscientização, então, vários folders, campanha na internet, campanhas na televisão. Então, por exemplo, esse folder que mostra que alguns sinais, como perda súbita muscular, né, de força muscular, formigamento de um lado do corpo, perda visual, geralmente unilateral, tontura, dor de cabeça, dificuldades súbitas de fala, de compreensão, seriam alguns sinais de acidente vascular cerebral e mostrando a importância de se ter um socorro bastante rápido nesses casos. A alteração da compreensão e da formulação da linguagem é denominada afasia, na qual ocorre uma perda das funções de linguagem que foram corretamente adquiridas
e que estavam previamente intactas antes do evento neurológico. Geralmente, essas funções de linguagem são gerenciadas pelo hemisfério dominante, que geralmente é o hemisfério esquerdo. E de acordo com o local de lesão e o desempenho do paciente em tarefas de expressão oral, de fluência de fala, compreensão e repetição, nós vamos ter a classificação sindrômica dos diferentes tipos de afasia, sendo a afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia transcortical motora, transcortical sensorial, transcortical mista, afasia de condução, afasia anômica e afasia global. Em relação à incidência da afasia, os estudos mostram que cerca de 30 a 42% dos pacientes, alguns estudos falam que até 55% dos pacientes podem ficar afásicos depois de um evento de acidente vascular cerebral, e que desses pacientes afásicos, cerca de 44% apresenta afasia grave. E desses 44%, 20% mantém a gravidade da afasia após 6 meses. Isso gera um enorme impacto na qualidade de vida do paciente. Para quem trabalha com afasia, é extremamente importante conhecer os mecanismos de recuperação da linguagem segundo as fases do AVC. Então, a literatura é um pouco controversa em relação às fases do AVC, mas, em linhas gerais, há 4 principais fases. A fase hiperaguda do AVC, a fase aguda, a fase subaguda e a fase crônica. A fase hiperaguda do AVC dura até 24 horas após o evento. A fase aguda dura de 24 horas a cerca de 1 semana após o AVC. A fase subaguda dura de 1 semana até 6 meses após o AVC. E a fase crônica é marcada pelo período que ocorre após os 6 meses do AVC. Essas fases também são marcadas por mecanismos e eventos fisiológicos que estão mais ligados ao AVC de origem isquêmica. Então, nas fases mais agudas, além da hipoperfusão, né, da falta de oxigenação no local de lesão em si, também ocorre um mecanismo de hipoperfusão nas áreas ao redor desse local de lesão, que são denominadas áreas de penumbra. Depois, ocorre um fenômeno de diástase, que são mudanças fisiopatológicas em áreas distantes da lesão focal. E, finalmente, um processo de desconexão dessas áreas, que é a interrupção definitiva da comunicação entre diferentes áreas cerebrais. A literatura traz vários artigos que tentam explicar esses mecanismos de recuperação da linguagem, tentando explicar um pouco a definição de termos como plasticidade e compensação. Essas hipóteses de recuperação da linguagem ganharam força depois, principalmente, do advento de estudos de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional e outros métodos que verificam o funcionamento cerebral. Em linhas gerais, nós temos 3 principais mecanismos de recuperação da linguagem após o AVC. Então, nós temos um mecanismo de ativação de áreas perilesionais, principalmente na fase aguda do AVC. Posteriormente, nós temos uma ativação de áreas redundantes, né, que são outras áreas que podem assumir uma função de processamento linguístico que foi perdido com a lesão. E em fases mais agudas e crônicas, pode ocorrer o recrutamento do hemisfério contralateral, né, uma ativação do hemisfério direito para tentar compensar a perda do funcionamento do hemisfério esquerdo para a linguagem. Então, essa figura mostra bem a ativação do hemisfério direito de acordo com a fase do AVC. Então, a gente pode observar que na fase aguda,
do AVC, há uma atividade, uma tentativa de uma compensação por uma atividade ainda localizada no hemisfério esquerdo. Em seguida, há uma ativação do hemisfério direito na fase subaguda. E, com o decorrer do tempo, a ativação do hemisfério direito ela vai reduzindo um pouco para o hemisfério esquerdo tentar reassumir essas funções de linguagem. Então, na verdade, a natureza da contribuição do hemisfério direito ainda é controversa. Alguns estudos dizem que essa função, que essa ativação contralateral é prejudicial para o restabelecimento da linguagem pela função do hemisfério esquerdo, enquanto outros estudos dizem que essa participação do hemisfério direito, na verdade, é benéfica e contribui bastante para a recuperação da linguagem. A literatura tradicional lista alguns fatores de prognóstico de recuperação da afasia, associadas a fatores demográficos e clínicos, como idade. Então, indivíduos mais jovens teriam melhor prognóstico de recuperação. A escolaridade, em que indivíduos mais escolarizados teriam melhor prognóstico. A ocupação prévia do paciente. Então, profissões que exigem maior demanda cognitiva teriam melhor prognóstico de recuperação da afasia. Também, a gente tem que levar em consideração o histórico de aprendizagem do paciente. Então, se ele tinha dificuldades anteriores, histórico de fracasso escolar, nível de inteligência pré-mórbida. Alguns estudos falam de dominância manual, então diferença entre destros e canhotos ou ambidestros na recuperação da afasia, diferenças de sexo, feminino, masculino na recuperação, presença de outras comorbidades, então se o paciente teve apenas o AVC, ou se ele tem um AVC associado a uma demência prévia ou alguma doença sistêmica. E a literatura também traz o local de lesão e a extensão da lesão como influenciadores do prognóstico das afasias. Esse estudo mostra de forma mais sistemática quais fatores seriam mais preditores para a recuperação das afasias. Então, ele lista em ordem de importância qual seria mais preditor, né, os fatores mais preditores em relação a outros fatores. E então, ele lista que o primeiro fator de prognóstico é a localização e a extensão do local de lesão. Então, que seria o fator mais importante, sendo que o AVC em áreas críticas de processamento da linguagem, e principalmente em giro temporal superior, apresentariam um pior prognóstico de recuperação. O tipo e a severidade da afasia também influenciam, sendo que a afasia global e a afasia anômica, comparativamente aos outros tipos de afasia, elas apresentariam menores índices de recuperação, enquanto a afasia de Broca e a afasia de condução apresentariam índices maiores de recuperação. E, de forma geral, as alterações de compreensão teriam melhor recuperação que as alterações de expressão. Em relação ao tipo de AVC, o AVC hemorrágico teria melhor prognóstico que o AVC isquêmico e lesões subcorticais teriam melhor prognóstico que as lesões corticais. Os estudos também mostram uma importante influência da precocidade do tratamento recebido, com intervenções clínicas para retorno do fluxo cerebral nas áreas infartadas e para a recuperação dessas áreas perilesionais. Então, um procedimento que tem sido cada vez mais realizado e que é extremamente importante é o procedimento de trombolização. Por isso que é tão importante que o paciente seja socorrido de forma precoce, né, quando ele começa a ter sintomas de AVC, para que esses procedimentos sejam possíveis ainda na fase aguda do AVC. Né? O artigo mostra que fatores sociodemográficos também
são importantes, como sexo, idade, dominância manual, escolaridade, mas que esses fatores, na verdade, têm um menor grau de importância do que quando comparados ao local e à extensão das lesões. E, finalmente, esse estudo mostra que a terapia de linguagem, em relação à precocidade do tratamento, influencia a recuperação das afasias e também mostra que o tipo de terapia seria capaz de influenciar essa recuperação. Então, diante da importância da terapia fonoaudiológica precoce, eu vou falar mais das terapias de linguagem na fase aguda do AVC. Então, há uma infinidade de artigos que mostram mudanças comportamentais e mudanças até estruturais e do funcionamento cerebral após a terapia fonoaudiológica. E alguns artigos até mostram isso de uma forma bastante incisiva. Um exemplo é esse artigo da Brain and Language, que é um artigo antigo, de 1994, que fala da eficácia do tratamento da terapia fonoaudiológica para afásicos. É um artigo de meta-análise que conclui que o efeito do tamanho da recuperação dos pacientes que receberam tratamento fonoaudiológico é 2 vezes maior do que nos pacientes que não receberam a terapia fonoaudiológica nos primeiros 3 meses após o AVC. Essa meta-análise, também antiga, mostra que há melhora mais evidente da comunicação quando o tratamento é realizado por mais de 2 horas por semana nos primeiros 3 meses após o AVC. Esse artigo sobre neuroplasticidade da Cynthia Thompson mostra que o treino específico da linguagem é um fator importante na comunicação, sugerindo aumento da ativação neuronal. Então, mostra que atividades voltadas para o déficit, para o treino específico da linguagem, teriam um melhor prognóstico de recuperação e até uma modificação neuronal propriamente dita. Esse artigo, que foi publicado na revista Stroke, mostra que aproximadamente 70% do potencial máximo de recuperação da linguagem ocorre nos primeiros 3 meses após o AVC. E esse artigo, publicado em 2010, na revista Brain Injury, mostra que existe uma janela de oportunidade no início do período de recuperação após o AVC, por meio do fortalecimento máximo das redes neurais. Então, resumidamente, esses estudos mostram que existe uma evidência importante de melhora do AVC no período agudo, tá? Nas primeiras semanas, né, nos primeiros dias, semanas e até meses após o AVC. Esses artigos enfatizam que terapias de linguagem com base nas redes neurobiológicas teriam maior poder de recuperação, né? Então, são terapias que são baseadas na indução da plasticidade neuronal e que visam mudanças nesse substrato neural. Essas terapias são baseadas em redes de processamento e elas visam a ativação em bloco, visando a interação de áreas temporais, frontais e parietais. Eu vou dar alguns exemplos dessas terapias baseadas em redes de processamento. Então, um exemplo é uma terapia de análise de componentes, né, de características semânticas, que é bastante usado em estudos, né, internacionais. Então, aqui o paciente teria uma palavra-alvo e receberia uma série de pistas para a ativação dessa palavra na rede semântica,
E isso fortaleceria o acesso lexical, seria indicado para pacientes que têm anomia, parafasias semânticas. E esse tipo de terapia mostra um impacto importante no discurso dos pacientes também. De forma semelhante, existe essa terapia de análise de componentes fonológicos, em que há uma ativação, um treino mais relacionado ao processamento fonológico do paciente. Então, é treinado uma palavra-alvo e várias atividades, como se fossem atividades de consciência fonológica, em que o paciente tem que reconhecer o som inicial dessa palavra, determinar o número de sílabas, trabalhos com rima, com associação de som final, um outro tipo de associação semântica no final, para trabalhar essa rede de forma integrada. Isso seria indicado para pacientes com parafasias fonêmicas, trocas, substituições. Isso também tem sido destacado na literatura como um importante método que também tem ganhos na fala espontânea do paciente. A terapia de entonação melódica, que é bastante conhecida, também tem sido destacada como uma terapia com base em rede neurobiológica. Essa terapia, nas suas fases iniciais, ela ativaria mais o hemisfério direito como um auxiliar para a recuperação do hemisfério esquerdo na linguagem. Então, a terapia melódica, ela usa uma entonação natural da fala de uma forma um pouco mais exagerada. Então, isso recrutaria mais o hemisfério direito. E no decorrer da terapia, no avanço das fases intermediária e avançada, o apoio nessa prosódia ficaria cada vez mais reduzido e o paciente teria como se fosse um processo de generalização para uma fala um pouco mais espontânea. A terapia melódica é indicada para pacientes graves, que têm uma alteração grave da expressão oral, com uma compreensão um pouco mais preservada e que tem alteração da repetição. E a terapia mais citada na literatura, como utilizada na fase aguda do AVC, é a Constraint Induced Aphasia Therapy, que foi estudada nos últimos anos como uma terapia que veio de uma teoria da fisioterapia, em que pacientes hemiplégicos teriam uma restrição do membro afetado, uma restrição do membro não afetado, visando uma utilização máxima do membro hemiplégico para maior recuperação funcional possível do membro lesado. Então, foi estudado uma forma semelhante para a linguagem. Então, a Constraint Induced, ela usa uma teoria de indução da linguagem pela restrição da compensação. Como isso seria feito? Então, por exemplo, se a alteração do paciente é maior na emissão oral, então seria justamente a emissão oral a habilidade de linguagem mais trabalhada, de uma forma bastante intensiva, e alguns mecanismos de compensação, por exemplo, gestos, escrita, uso de figuras, comunicação alternativa, seriam mais restritas, por esse método, e existiria uma intensa estimulação da fala do paciente, que é realizada por meio de jogos de linguagem, modelagem, com conteúdo relevante para o cotidiano do paciente, baseada num treino totalmente intensivo. E aí, depois dessa consolidação da Constraint Induced Aphasia Therapy, surgiram uma infinidade de artigos científicos que mostram a utilização da Constraint Induced, desse método na fase aguda do AVC.
estudos com resultados bastante interessantes. E nos últimos anos, os estudiosos começaram a questionar qual era o fator da constraint induced que mais contava para a recuperação do paciente. Então, eles separaram se o paciente tinha maior melhora devido à utilização dos jogos de linguagem, né, dessa mecânica, dessa terapia mais dinâmica de linguagem, ou se seria o tipo de terapia utilizado, ou se seria a intensidade da terapia. Então, começaram a surgir vários artigos que tentariam separar esses diferentes fatores na terapia de linguagem, e os resultados mostram que existe uma importância enorme da intensidade da estimulação. Tá? Então, a terapia realizada em intensidade mais baixa por um longo período não produzia mudanças significativas, enquanto terapias mais intensivas, por um menor período de tempo, resultariam em melhora. Então, por exemplo, vários estudos mostram que um paciente com 30 horas de terapia, se essas 30 horas de terapia fossem realizadas em um período de 3 horas diárias, distribuídas por 10 dias, isso seria mais efetivo do que um paciente que, por exemplo, recebesse uma terapia de 1 hora diária por 30 dias. Então, a intensidade da estimulação, em termos de horas por dia, o mais precoce possível, seria um fator extremamente importante. Então, isso é mostrado em vários artigos, né? A gente pode perceber esse gráfico que mostra, né, comparando uma terapia diária com uma terapia semanal, que todos os pacientes vão apresentar melhora, mas aquele paciente que é submetido a uma terapia diária, ele apresenta um índice de melhora maior do que o paciente que é submetido a uma terapia semanal. E, finalmente, em relação à importância da intensidade da estimulação, esse artigo de revisão sistemática que foi publicado ano passado na Cochrane mostra que a quantidade e a intensidade da terapia é realmente um fator super, super importante para a recuperação da afasia após o AVC. Isso pode ser observado, na verdade, na fase aguda e também na fase crônica do AVC, em pacientes com diversos graus de afasia, então desde afasias leves, moderadas, até afasias graves, e em relação a diversos métodos. Tá? Então, o paciente pode fazer tanto um método X quanto uma abordagem Y, mas o fator de maior importância realmente é a quantidade e a intensidade da terapia. Então, quanto mais intensa for a terapia, melhor é o prognóstico de recuperação desse paciente. E, finalmente, por curiosidade, né, estou mostrando aqui que alguns estudos mostram a combinação da terapia de linguagem com intervenção farmacológica, então, que alguns medicamentos seriam capazes, né, em conjunto com a terapia de linguagem, de maximizar a recuperação de linguagem do paciente, assim como estudos que mostram a combinação da terapia de linguagem com a estimulação cerebral não invasiva, né? Então, a estimulação magnética transcraniana é um exemplo. Os estudos ainda são controversos, mas que está cada vez mais existindo uma evidência desse tipo de estimulação na recuperação das afasias. Bom, em relação a direções futuras, nós concluímos que, apesar da evidência científica mostrada por esses estudos sobre a importância da precocidade do tratamento da terapia de linguagem para o AVC e da intensidade dessa estimulação, mais estudos ainda precisam ser realizados, ainda é um campo enorme de trabalho, né?
E uma coisa que faz a gente, né, um fator que faz a gente analisar é o que isso implicaria numa mudança de paradigma no atendimento desses pacientes na fase aguda do AVC, né? Isso mostra a necessidade de toda uma reorganização dos serviços de saúde, com investimento em unidades de AVC, com preparo da equipe multidisciplinar. Nós temos várias barreiras em relação a isso, né? Isso nos impulsiona a pensar em várias soluções, né, de como esses serviços teriam que se reorganizar para atender esse paciente na fase aguda do AVC. Algumas discussões têm surgido em relação a políticas públicas, a organização de entidades científicas e políticas que estão trabalhando em conjunto para que essa realidade aconteça, né? Em relação às políticas públicas, nós temos 2 manuais que foram publicados aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem um manual de rotinas para atenção ao AVC. Nesse manual, a gente até tem alguns indicadores, algumas formas de avaliar o paciente na fase aguda do AVC, né? Alguns testes utilizados em beira de leito. E, nesse manual de diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral, nós temos também algumas indicações de terapia para serem realizadas com esse paciente na fase aguda do AVC. Essa foi a bibliografia que eu utilizei para o preparo dessa aula. E eu queria agradecer a atenção de vocês e plantar uma semente, né? Foi uma aula mais teórica, mostrando a importância dessa prática baseada em evidências, para que a gente tenha uma conscientização do quanto é importante a gente remodelar a nossa terapia fonoaudiológica de acordo com o que tem sido apontado aí na literatura internacional e nacional como fatores decisivos para a recuperação da afasia. Muito obrigada, eu deixo aqui o meu contato e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada.